Olá pessoal, hoje vamos realizar o passo a passo desta aquarela, malas antigas e memórias de viagens. Vem comigo. Então eu vou estar realizando esse esboço com a folha dividida nos terços, né? 3 espaços verticais e 3 horizontais. Então vamos lá. Bom, vamos começar a pintura. Vamos trabalhar com cores bem leves, fluidas, prezando pela transparência e movimento espontâneo. Então, eu vou pegar um pincel redondo, vou preparar a primeira mistura, bem fluida. Primeira camada, luz, uma consistência chá. Então, eu vou estar adicionando um pouco de turquesa. Vou pegar um pouquinho do verde, deixar aqui. Na verdade, vou pegar, lançar mão aqui um pouco do amarelo de cádmio e deixar aqui, que eu quero uma variação tonal enquanto aplico. E começo de forma bem fluida, aplicando. Notem a importância da água correndo aqui também. Presente, bem visível. Tiro o excesso de água do pincel, coloco um pouco de amarelo aqui, como se estivesse pegando uma luz. Naturalmente, com a fusão com o turquesa, ele vai se tornar um pouco mais esverdeado. Estou poupando a alcinha. Adiciono um pouco mais de pigmento, para que tenha um pouco mais de cor aqui nessa lateral. Sempre tirando o excesso, que eu já concentro de novo um pouco mais. E sem que essa tonalidade seque, eu vou estar utilizando um pouco de um azul ultramar. Vou usar ultramar junto com o turquesa. E vou adicionar alguns pontos. Tem que estar mais encorpado, para que não fique só se expandindo demais, para ter uma expansão controlada aqui na borda da tampa. Se for demais, ó, você pode estar controlando aqui com o pincel mais seco, só tirando o excesso.
Aproveito a umidade e adiciono essa mistura mais densa aqui na base também, já para promover essa fusão. Aqui eu vou aumentar um pouquinho a tampa. Ok. Para a mala de baixo, eu vou estar trabalhando com ocre. Deixa eu ativar o pigmento. Ocre, bem diluidinho. Um pouquinho do amarelo, cuidar para não ser muito. E com essa primeira etapa, a primeira mistura aqui, eu venho com ela bem iluminada. O meu baúzinho turquesa ainda não está totalmente seco. Eu não me importo com a fusão aqui. Preservo os detalhes que eu acho interessante. Sempre bem úmido, justamente para trabalharmos fusões. Aí, para que ele não fique só um ocre chapado sem graça, eu vou pegar um pouquinho do Burnt Sienna, adicionar aqui do ladinho na mistura e vou adicionando aqui nessa face. O nosso exercício aqui é de desprendimento, de explorarmos, com o intuito de explorarmos fusões, possibilidades expressivas, nada de se apavorar. O resultado é após a secagem. Vou colocar até um pouquinho de vermelho para corar um pouquinho mais essa face. Não vou deixar assim, não é o intuito que a mala fique vermelha. Porém, para que ela tenha uma variação. E vou preenchendo o espaço dela. Como a gente fez primeiramente aqui, ó, o Burnt Sienna um pouquinho mais seco, mais concentrado. Um pouquinho do ocre também. E no molhado sobre molhado, vou vir sobre essa linha. Não vai chegar a marcar, mas já vai me dar um efeito bacana depois, após a secagem. Aproveito mesmo, já coloco um pouco na parte inferior aqui, para me ajudar com sombras e profundidade. Passo para a próxima. Nesse mesmo espaço, eu vou estar adicionando agora sim mais avermelhado. Eu adicionando o vermelho, essa mistura prévia aqui, ela vai dar um quê de laranja. Eu posso estar utilizando esse tom ou adicionando algum rosado, um carmim que você tenha na sua paleta, ou continuar com o mesmo tom, como eu disse, né? Vou pegar esse vermelho, novamente eu venho aqui preservando alguns espaços, alguns detalhes. E como eu sempre digo na aquarela, as fusões são muito bem-vindas. Elas geram um efeito muito agradável. Ó, aproveita essa lateral aqui, recebe muita luz. Então, já vem com ele bem clarinho, com essa primeira mistura. E aqui eu vou adicionando mais pigmento, mesclando os tons que eu já tenho ali prévios, para gerar as nuances. Bem tranquilamente, pois você pode até estar utilizando as mesmas cores, marca de pigmento, pincéis, papel meu,
Mas o resultado da aquarela é sempre único, sempre independente. Essa é a mágica, o encanto, faz parte do encanto essa unidade, essa exclusividade que ela proporciona. Eu preservo os espaços, porém eu não fico tensa com isso, assim, em que seja extremamente preciso. Use um pincel que esteja acostumado ou que julgue mais adequado para esse resultado que você busca. Vou pegar um pouco do azul do vizinho aqui, mais para o ultramar, para eu acentuar essa parte que recebe mais sombra aqui. Não estou trabalhando sombras recortadas ainda. Isso aqui é só fusão de tons, como eu disse, para que a gente tenha um trabalho mais interessante, variações de cores, de tons. Vamos, ela vai para um tom mais marrom. Vou adicionar nesse mesmo espaço aqui, trabalhando com um pouco de ocre, junto, burnt sienna e ocre. E como procedemos nas anteriores, seguimos nessa da mesma forma. Ó, esse espaço, pequeno espaço, eu estava preservando, mas acabei passando por cima. Mas é um espaço pequeno, não chega a interferir. Aqui eu já começo a colocar um pouco mais do burnt sienna. Aproveito desse avermelhado que tá ali, que vai me ajudar a ter um tom bem bacana para essa face mais pigmentada. Se você conseguir manter sua superfície úmida e o seu pincel carregando bem essa mescla de pigmento e água, a fluidez, assim, a fusão entre os espaços se torna muito agradável, leve e com bem poucas marcações. Agora eu vou pegar um pincel chato e umedecê-lo, ele tá limpo, tirar o excesso e vir aqui já nessa borda fazendo um lifting, que ela é arredondada. Aí esse lifting vai me ajudar a que não haja tanta marcação. Vou pegar agora o pincel arredondado que eu estava. Suavizar essa borda. Agora vamos à próxima etapa. Eu vou estar trabalhando com o mesmo pincel ainda. E agora venho com as tonalidades um pouco mais encorpadas. Aqui um pouco do azul ultramar, com uma pitadinha do turquesa. Passou. E vou vir da seguinte forma.
Aqui nessa lateral, venho com ela como se fosse desenhando mesmo. Paro, tiro o excesso de pigmento, enxago o pincel, deixo mais limpo e só com água eu venho passando nessa borda para desmanchar essa linha que eu fiz e que ele seja mais um degradê. Aí eu vou adicionando pigmento conforme a necessidade na superfície úmida. Certo? Repito a mesma coisa na parte inferior. E aqui eu procedo da mesma forma. Agora eu vou diluindo. Ótimo, vamos para o próximo. Aqui eu já vou sugerir uma sombra um pouco mais recortada em alguns espaços e outras formas mais diluídas. Então, primeiramente eu vou estar aproveitando esse tom já quente que eu tenho aqui. Posso adicionar um pouco mais de ocre, uma pitadinha de amarelo se achar conveniente, para que ele fique um marrom mais condizente com essa primeira mala. A gente tem uma fonte de luz, provavelmente nessa lateral. Então, as sombras serão mais marcadas, mais evidentes nessa parte da aquarela. Então, eu vou sugerir uma sombra que venha desse baúzinho. Cubra essa parte também. Posso vir com um pouco mais de avermelhado já para essa parte que vai embaixo. Deixei uma linha fina, uma tira preservada ali. Se emendar também não tem problema, não vai interferir. E aqui eu começo a suavizar essa borda, que aqui já é outra face da mala, né? E como é lógico, eu não quero perder a primeira camada, eu não deixo ela vir até o fim. Com a ponta do pincel, como mais fino, eu vou fazer uns leves traços. Talvez sombra das plantas, do galinho de planta, alguma coisa independente para criar mais um movimento, mais uma dinâmica aqui nessa face. E continuo descendo com essa sombra nessa face da mala. Aqui, ó, o pincel está com mais água que pigmento, quase totalmente limpo. Para suavizar, para ajudar nesse degradê. Não fique esfregando, refazendo, passando novamente o pincel, deixa acontecer, tá? Você vai se surpreender após. É melhor do que você ficar repassando o pincel. Aqui também eu vou pigmentar um pouquinho mais essa face da mala para ajudar no efeito tridimensional. Se você ficar refazendo, repassando o pincel, sobretudo com o seu papel úmido, aí as manchas vão fugir do seu controle ainda mais, né? E daí ele começa a ficar com os efeitos, com a aparência puxada, meio suja. Então, eu deixo. Se eu quiser intensificar mais essa sombra, essa tonalidade, o ideal é agora que eu espere secar, como a gente fez na primeira camada, já secou, para vir trabalhando em cima. Agora vamos para a terceira.
sempre utilizando a tonalidade prévia aqui e adicionando mais da pigmentação que a gente está trabalhando já anteriormente. Aqui eu utilizei o vermelho, coloquei um pouco do rosado que eu tenho na minha paleta, que é acho que é um quinacridona magenta, mas você pode estar utilizando um magenta, um carmim, algum rosado que você tenha presente no seu godê. Tira excesso de tinta e umidade do pincel para me ajudar nessa nuance. E sigo da mesma forma. Aqui eu vou estar trabalhando essa nuance, essa variação, essa intensidade, que no caso, na primeira camada não ficou tão evidente, e depois eu venho com as sombras recortadas. Sempre já trabalhando esse degradê, adicionando água para as partes mais claras, sem alagar, para que não abram tantas couve-flores. Ó, dá para perceber que tá um tomzinho a mais do que foi utilizado na primeira camada. Eu não quero perder esse frescor, porém eu preciso que tenha um tom a mais do que a parte superior, a parte onde recebe mais luz. Vou para a próxima. Nessa eu vou adicionar mais Burnt Sienna. Não vou trabalhar ainda os detalhes, só ainda nessa questão de variação tonal. Não há problema nenhum, já vi por cima do cinto, porque a gente vai estar trabalhando com uma tonalidade que vai sobrepor a ela. Lembrando de variar essa tonalidade, não deixar uma pegada muito chapada. Pega o pincel chato só com água, ou pode até ser o mesmo que você tá, só levemente úmido, não para escorrer, né? Para desfazer a borda marcada ali. E vou brincando entre a tonalidade, o Burnt Sienna já diluído, um pouco de ocre, adiciono um pouco de vermelho e vou variando a cada pincelada. Um pouquinho de ultramar assim, pouquinho, para que ele não fique cinzão, né? Pegar até um pouco de ultramar concentrado, depositar aqui, para depois que seque, fique mais interessante. Na parte inferior. E é lógico que eu vou estar trabalhando também um pouco da sombra da mala. Nessa aqui eu posso até vir mais recortadinho já, com esse mesmo tom. Começa fininho e vai engrossando para cá. Agora eu posso até trocar de pincel. Vir aqui com o pincel de ponta mais fina. Já trabalhando algumas pequenas linhas ali. Quero aproveitar a fusão aqui numa consistência mel já. Ponta do pincel.
Ainda está úmido o papel, a superfície, e eu vou aproveitar para que essa linha se incorpore ao todo. Posso até, em cada alça aqui da malinha, já vir nessa lateral, fazendo uma marcação para realçá-la. Certo, agora vamos deixar aqui trabalhando e vamos vir lá de cima para baixo. Vamos trabalhar por lá. Vamos começar pelo raminho da flor. Eu vou trabalhar primeiro as flores, então eu vou vir com o pincel só com água e vou umedecer um espaço ao redor do que seria o raminho. Como eu não vou detalhar essas flores, eu vou sugeri-las. Isso vai me ajudar bastante. Então agora com o pincel limpo, eu vou no pigmento na tonalidade que eu pretendo para essas mesmas flores. No caso, eu vou utilizar aqui o mesmo tom quente mais terroso. E olhando onde se encontram os reflexos, eu vou dar pequenas batidinhas em alguns pontos. Enquanto ele está trabalhando, volto diretamente na tinta também, com uma consistência mais espessa, porque se eu for pegar muito diluído, vai se perder. Então, eu vou sugerir alguns raminhos. Aqui, ó, já tá até saindo um pouco da parte úmida. É legal também, que aí ela, quando encontra a umidade, gera uma texturinha legal. Aí fica uma brincadeira entre seco e úmido. Agora eu posso estar com a ponta do pincel sugerindo os galinhos. A parte das folhinhas eu já vou ver na sequência quando tiver já mais pro seco do que... E utilizando um pouco, ó, vim com o pincel aqui já num pouquinho de turquesa, para que eu tenha um verde não muito aberto. Eu vou pegar até um pouco do burnt sienna, colocar aqui, para que seja um verde mais fechadinho. E ali tá muito úmido, mas tudo bem. E a tinta também, a mistura aqui. Aqui já vou fazer uma folhinha fora, aqui onde tá mais seco. Voltamos para a mala com esse tom quente que a gente já tem aqui, meio terroso. E vamos sugerir os acessórios, os feixes, a alcinha, tudo como se fossem de couro. Avermelhadinho. Aqui eu venho com ele apertando mais claro. Ó, vou tirar o excesso aqui. E eu quero ele mais concentradinho, pigmentado nessa lateral. Então, aí eu só adiciono o pigmento e deixo ele mesclar com a parte úmida. Ó, com o pincel aqui na parte um pouquinho mais acinzentada que eu já tenho, eu vou sugerir uma chapinha aqui, metálica. São pinceladas bem soltas, bem espontâneas. Venho com o pincel um pouco mais seco, com a tinta, ó, na lateral de cá, para ajudar na ilusão do volume e sombra aqui das pecinhas. Aproveito a pontinha e vou só dar uma leve variação de tom aqui no meio do raminho. Nesse adesivinho, a gente aproveita, posso encostar? Posso. A tonalidade e sugere também uma pequena sombra aqui, bem como aqui também, só nessas duas laterais. Agora, o que tem nesses adesivinhos vão muito da imaginação e criatividade, né? As malas de antigamente continham muito desses adesivos que geralmente eram propagandas de hotel, a localização para onde ela tinha, e as pessoas não retiravam porque passava a ser um charme, tipo um currículo de viagem, né? Orgulho falar assim, ah, a mala viajada. Já foi para vários lugares. Aí, alguns a gente faz pequenas manchas, são espaços pequenos, a gente não consegue. Você pode pôr uma inicial de uma letra, pode fazer uma bandeira de algum lugar, alguma coisa que ache interessante, fique à vontade.
E eu vou de cima para baixo adicionando detalhes que, porventura, eu acho interessante. Vou realçar uma sombrinha aqui. Quase seco, uma consistência mel. Aqui nas presilhinhas, vamos aproveitar esse tom. Acho que vamos pegar aqui meio azuladinho, né? Para dar um contraste. Então, eu vou... Não posso fazer muito consistente, vou nele um pouco mais fluido. Aqui sugiro também com pinceladas mais rápidas. Aí com um pouquinho mais consistente eu marco algumas sombras. Tudo pinceladas mais de sugestão mesmo. Essa alça vou num tom mais escuro, um marrom mais fechado. É só colocar o burnt sienna com uma pitadinha de um pouco de azul ultramar, que você já vai ter um marrom mais escuro, mais fechado. Adicionei, agora venho com água trabalhando. Vou para mais um adesivo. Aqui vou fazer um sol. Agora para a mala de baixo. Aqui, inclusive, eu vou adicionar um pouquinho mais de vermelho, para dar um pouquinho mais de interesse aqui, um realce mais bacana. Esse próximo adesivo, vou preencher com um tom acinzentado. Já vou vir colocar um cinza também aqui nessa lateral. Vou preparar aqui na área do azul mesmo, dos azulados, dos tons frios, um pouquinho de Payne's Gray com ultramar para que ele fique um pouco mais acinzentado, clarinho assim, para eu poder estar trabalhando os detalhes. Tudo que está na face da mala tem um tom a mais por conta da sombra, do ângulo que ela está. Agora vou pegar alguma tonalidade de um azul que eu tenho, já pronto aqui, mais denso. Deixar um espaço como se fosse um prédio, alguma coisa lá, propaganda de um hotel, algum vermelho, se fosse alguma coisa escrita. Pontinha de pincel, pronto, já tem mais um adesivo. Aproveitar esse vermelho já para agora volto naquele que secou. Só sugestões mesmo. Essa alcinha dessa mala, para ter um contraste legal, vou no ocre, pinto sempre a parte inferior dela, que aí sugere uma luz vindo da parte de cima, fica legal. Adiciono um pouco mais de pigmento, de um tom a mais da mesma cor, ou um avermelhado, alguma coisa. Venho no acinzentado, já que as coisinhas delas estão no cinza. Bora para a mala de baixo. Vamos seguir nos adesivos.
Uma pequena torre Eiffel. Agora vamos preparar a cor dessa cinta de couro, que até já secou aqui os meus pigmentos. Vou pegar o Burnt Sienna, um pouquinho do azul, pode ser ultramar, pode ser o cobalto, e um pouquinho de algum vermelho que você tem. Com essa mesma tonalidade, porém um pouco mais líquida, pois está na parte superior da mala, onde recebe mais luz aqui nessa parte. Na pontinha onde tem a luz, eu tento poupar, volto com ele mais encorpado para descer a lateral. E vou oscilando entre pinceladas com pigmento e pinceladas com água. Cuido para que esse marrom não fique um aspecto de preto sem graça. Adiciono vermelho, intercalo com azuis e faço o mesmo em cada tira. Agora é hora de ponta de pincel. É uma consistência mais densa. Mel. Porém, o pincel precisa ter movimento. Desmanchar, tentar desmanchar um pouquinho essa borda. Mesmo tom para a alcinha. Como sempre, sempre ocupar e sempre encher todo o espaço da mesma. Isso ajuda a sensação de volume e também espontaneidade. Vamos manter o tom com o ocre para a parte metálica. As fivelas, vamos ver só com o ocre bem aguadinho, só para quebrar o branco, para a gente não perdê-las. Um pouquinho aqui. Dá um realce maior aqui nessa alcinha. Ótimo, voltamos para aqueles detalhes quase secos de fechamento de cada, desde as laterais, né, do fechado da mala mesmo, quanto sombras que ainda faltam. Quero também uma variação com um pouco de azul sempre. Vai sujando todo o meu ultramar aqui. Com esse escuro venho também para alguns realces nas alças, né? Não vamos deixar tudo contornado com muitas linhas, mas vamos sugerir alguns movimentos. Agora as sombras, né, das alças. Um pouco do vermelho de cádmio claro. Vou pegar uma pitadinha do ultramar para eu ter um violeta azulado assim bem bonito. E venho com algumas sombras. Tipo numa pegada só, sem ficar preocupando muito, é isso mesmo? Tá no lugar certo? E agora a gente vem com aquelas sombras secas que falei antes, recortadas, com essa mesma tonalidade.
como a gente fez lá em cima, como se fosse galinhos. Se falar assim, Lívia, mas está saindo da onde? A gente está sugerindo um movimento para que seja interessante, bacana ali. Só para oferecer mais uma dinâmica para o olhar. Já vamos finalizar o raminho de flor lá, sem exagero. Antes eu vou pegar aqui a pontinha do pincel novamente para alguns detalhes, aquele realce de sombras em alguns pontos, uma fechadura, alguma sombrinha, um pinguinho em cada, aqui só vai ser a divisão. Ai, esse adesivo, coitado, ficou vazio. Aproveito lavanda, adoro lavanda. Fazer alguns pontos é ruído. Isso é opcional, eu gosto bastante. A folhagem lá que a gente comentou antes, que estava muito úmido, vou colocar alternando intensidade, tonalidade e movimento. Bem pouca coisa, porque eu já gostei dele bem suave, assim como ficou. E agora, em alguns pontos, eu vou passar o pincel só úmido e tirar. Ó, passei a água, já está seco. E com o papel toalha, eu faço como se fosse um lifting. Algumas partes onde eu quero uma fusão maior, como eu vou dizer para vocês, uma nuance. Temos aqui nosso jogo de mala, lindíssimo, vintage. Já ficou uns espirradinhos. Eu vou trabalhar uma leve nuance na parte externa. Com água limpa agora, eu vou umedecer o papel. Acho que eu vou pegar até um pincel, mesmo que eu estava utilizando, para eu trabalhar bem a bordinha. Eu umedeci o papel antes aqui, vai me ajudar a eu ter a nuance que eu pretendo, sem invadir os espaços. Como eu peguei agora um pincel menor, né, ele vai demorar mais a ocupar os espaços. Então agora eu vou pegar cores como, vou estar usando azul royal, pode estar usando lavanda, fazendo uma mistura. Não, eu não quero que fique rosa. Um pouquinho do Burnt Sienna. Burnt Sienna não, perdão. Vou tirar um pouco a saturação, com um pouquinho de vermelho. Aqui, o meu papel está seco. Eu vou puxar, que eu quero o grito a expressão do pincel. Ainda salpico, água limpa, água pura, para gerar alguns splashes, uma atmosfera meio
bem lúdica, meio de sonho. Os tons violáceos, com predominância azulada, vão compor muito bem com os tons quentes predominantes na composição, de laranjas e vermelhos. Com o branco direto do tubo, uma coisa bem pontual, eu vou colocar aqui um negocinho do fecho, um pouquinho mais de luz aqui nessa curvatura, uma coisa bem singela. Posso realçar alguma luz no metal. Ó, o branco consistência do tubo gera mais um contraste interessante, gostoso de ver. Aqui uma luzinha aqui, outra aqui. Ai, ficou um adesivo todo capenga ali. De branco tá bom. Vamos só dar um jeito, uma atenção nesse adesivo amarelinho que ficou abandonado. Então, minha gente, espero que tenham gostado. Essa foi nossa prática, nosso estudo sugerido. Um tema vintage. Vamos aproveitar e praticar agora, né? Então, um grande abraço a todos. Foi uma alegria compartilhar esse estudo com vocês e vamos aquarelar. Um abraço.